Olá, amigos do Movimento Espírita do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Este é o programa História de Pioneiros, mais uma produção da área de ações estratégicas do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Nosso programa é um espaço para conhecermos um pouco da história do movimento espírita em nosso estado, através da história dos trabalhadores e das casas pioneiras desde o finalzinho do século XIX. Nosso convidado de hoje é nosso amigo Paulo Goulart, trabalhador do Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista. Bem-vindo, meu amigo Paulo Goulart. Opa, tudo bom? Graças a Deus. Graças a Deus. E você, né, como te falei, trabalhador do Grupo Espírita Amor, Caridade João Batista, mas mais do que isso, é um grande trabalhador de todo o movimento espírita na Zona Oeste, no conhecido, no famoso Ramal de Santa Cruz. Me fala um pouquinho de você, Paulo. Isso, nós começamos. Aí a importância do trabalho do jovem, né? Nós começamos com Comerge, e em Comerge eu conheci uma pessoa maravilhosa, que muita gente vai lembrar, que é a nossa querida Gilca Fernandes, que já retornou à pátria espiritual, e através da Gilca Fernandes, da Comerge, Gilca Fernandes, eu me liguei ao departamento de divulgação, antigo departamento de divulgação, e daí eu comecei a colaborar com a antiga UZERJ, junto com o departamento, né? E daí foi embora, o trabalho foi se desenvolvendo, e aí eu fiquei mais aqui além da zona do Ramal de Santa Cruz, eu estou mais no 29º Seu, que é Bangu, que é que a gente vai falar daqui a pouco, né? A gente vai falar bastante de Bangu, né? Então, aqui é, como a garotada diz, aqui é a nossa praia de trabalho. Meu querido, então vamos lá para o início, né? Existe uma jornada muito interessante, né, nesse início, lá no finalzinho do século XIX, nesse século XX, que é de Francisco Solano, né? Conte um pouquinho para a gente como é que esse homem chega na Zona Oeste. Rubens, é emocionante porque a gente observa todo um trabalho da espiritualidade, todo um trabalho dos amigos espirituais visando determinadas regiões. Assim como no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós encontramos os amigos espirituais, naquela época, visualizando a América do Sul para que aqui pudesse ser implantada a bandeira, né? A bandeira do Espiritismo, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem todo um histórico nisso. A espiritualidade também, os amigos espirituais fizeram a mesma coisa. Nessa região não tinha nada, não tinha nenhuma instituição espírita. Então, todo um trabalho foi direcionado. Esse companheiro era de Paracambi, né? Barra do Piraí, nasceu em Barra do Piraí, o pai faleceu logo, ele ficou órfão, né? A mãe levou ele para Paracambi, olha só, fábrica de Paracambi, fábrica de tecidos de Paracambi. Lá ele foi educado, foi trabalhar na fábrica, né? No setor eles chamavam de encapação, coisas de tecido, são nomes estranhos, dentro da tecelagem, da fábrica de tecidos. E ali aconteceu uma coisa curiosa. No final, eu até separei um trecho muito bonito, porque no final, precisamente do século XIX, ele trabalhando, já um rapaz, já um homem já, ele conheceu uma pessoa, se enamorou, colega de fábrica, eu posso falar com muita liberdade, que eu também trabalhei na fábrica Bangu, né? Então, ele se enamorou e aconteceu uma coisa curiosa, Rubens. A cunhada dele, a futura cunhada, ela estava sendo tida como louca, porque ela conversava com pessoas mortas e ela conversava sozinha e falava com pessoas que já tinham morrido. E naquela época isso era loucura. Gente, eu estou falando de 1890. E ele, conversando com ela, né, ele percebeu que ela não tinha nada de anormal. E ele, então, pesquisador que já era estudioso, ele soube. O Rubens já ouviu falar de um tal de espiritismo, de um tal de Allan Kardec? Ele, então, sendo informado, ele conseguiu a codificação, estudou e, entre aspas, curou a futura cunhada. Se casou
E nesse final de época, né, do século XIX, a fábrica Bangu estava em perfeita expansão, em grande expansão, criando um departamento novo, precisava de uma chefia. Entrando em contato com a fábrica de Paracambi, solicitou olha aqui, olha o trabalho, né? Desde Barra do Piraí, Paracambi solicitou o contrato do Francisco Solano para desenvolver, para chefiar um setor na fábrica Bangu, que estava... Eu estou falando de 1892. Então, Francisco Solano já estava casado e ele se dirige para essa região. Então, acontece em 1892 uma coisa maravilhosa, ou seja, quando Francisco Solano chega com a esposa aqui nessa região de Bangu, o que ele trazia nas malas? Vai ficar até arrepiado. Ele trazia dentro das malas a codificação. Se instalando numa das ruas de Bangu, ele começou na sua casa desenvolvendo o estudo, né? Outros colegas foram se aproximando, e desse desenvolvimento, de 1892 até 1900, surgiu a ideia, né, da formação de um grupo espírita, porque o Francisco Solano ele ficou adoentado, ele não teve a repercussão. Outros colegas, que eram mais ativos, mais dinâmicos e ficaram à frente do trabalho, fundaram, então, o que nós chamamos de Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor. Então, em 1900, dia 1º de junho de 1901, é fundado o Grêmio de Propaganda Espírita de Luz e Amor, na região de Bangu, ou seja, o primeiro de toda essa região. Aí a gente observa como a espiritualidade vai trabalhando, né? Dentro dessas características de levar o evangelho, a bandeira do evangelho, da doutrina, para os lugares mais inóspitos, escondidos ou recônditos que seja, né? Então, esse foi assim, como um amigo nosso costumava dizer, né? o pontapé inicial de Exatamente. bonito, né? A história ali tem mais detalhes, tá? Mas a gente não pode ficar aqui, né? Mas esse pontapé inicial ele foi chave para esse processo. E é interessante nós pensarmos exatamente como você colocou, o trabalho da espiritualidade, né? Vamos pensar que na fábrica Bangu, tantas pessoas, e mesmo na fábrica lá de Paracambi, que também era muito grande, tantas pessoas foram escolher um que estava estudando a codificação, né? Então é muito importante nós sempre lembrarmos de como a espiritualidade trabalha a nosso favor. E abrindo parênteses rápido, quando você fala da fábrica Bangu, é sempre bom lembrar que a fábrica Bangu é de uma importância para a história do Rio de Janeiro enorme. Hoje em dia, né, quando passamos ali, que virou um shopping, né, temos que lembrar o quanto essa fábrica foi importante para o crescimento do estado do Rio de Janeiro em vários campos da sociedade, inclusive para nós espíritas também, né, irmão? Interessante, Rubens, também é o abraço que a doutrina recebeu na região, porque a esposa de Francisco Solano, né, ela apresentava, de natureza espanhola, Maria della Carmen Perdomo, que depois de casada ficou com o nome de Maria do Carmo Dias de Araújo. Ela era receitista, e médico naquela época era muito difícil. Então, essa coisa do receituário, que até hoje existe, né, em muitos lugares, sim, inclusive na federação. Então, a gente observa que isto foi assim um atrativo, um chamamento, a coisa do estudo, da espiritualidade, né, da coisa receitista, e ali teve realmente, o abraço foi muito grande, né, a aceitação, né, da doutrina na região. A aceitação foi muito rápida, né? Você já falou da primeira casa a ser fundada, e quais outras casas que foram surgindo ali no início do século XX? Eu não sei se você vai perguntar depois, mas tem uma coisa interessante, que quando a casa foi fundada, dia 1º de junho de 1901, apareceu um espírito, olha, eu estou usando o termo bem aqui do escrito da pesquisa, apareceu um espírito se oferecendo para ser o mentor
né? E o nome, ele só falou assim, mas qual o seu nome? Ah, meu nome é Romualdo. Então, durante muito tempo ficou Romualdo. Um dia, eu não sei se mais ou menos 9 ou 10 anos depois, alguém foi pesquisar Romualdo. E, rapaz, aí descobriram que esse Romualdo era Dom Romualdo Antônio de Seixas, bispo primaz das terras de Santa Cruz, amigo de D. Pedro II. Né? Eu não sei se vai dar alguma coisa aí. Está meio estranho, né? Que eu consegui aqui uma. Dá para ver aí um pouquinho? Estou vendo um A pouquinho, sim, imagem dá para ver. assim, do Dom Romualdo, né? E, Aham. para ter uma ideia, aquele quadro que tem em Petrópolis, da coroação de Pedro II, com 14 Uhum. anos, quem está. É um quadro enorme, é uma parede gigantesca, né? Sim, sim. Quem for lá no Museu de Petrópolis vai ver. Quem está colocando a coroa na cabeça de Pedro II com 14 anos é Dom Romualdo Antônio de Seixas. Ele desencarnou em 1860 e, em 1901, estava aqui em Bangu, se oferecendo para ser mentor de uma casa, né? Praticamente 40 anos depois. Aí pesquisa vai, pesquisa bem, descobriram que ele já mandava mensagem para a Federação Espírita Brasileira. No livro Oásis de Ismael, tem mensagens de Romualdo de 1895. Olha que beleza, rapaz. E ele, claro, o Dom Romualdo é o mentor espiritual, hoje é o mentor espiritual do ramal de Santa Cruz. Né? Continua conosco. Né? Ele era um tipo de, na época, um dos homens mais condecorados, o mais inteligente do Sim, Brasil, que o sim. Brasil teve. Ele era abolicionista, ele era um montão de coisa, ele fazia aquelas homilias de horas, né? Em latim, quando casamentos de nobres na Europa, ele que fazia. Morte era Ezequias. As Isso, Ezequias. Ezequias. Imagina o cara falando, o Rubens, falando em latim 4 horas, Rubens, de Nossa, todo presente lá. Então, é uma cultura, considerado um dos homens mais cultos que o Brasil já teve, sim, e ele realmente. é o mentor espiritual da nossa região. Né? Eu não podia deixar de falar isso, porque Não, tá. é maravilhoso, né? Claro Sentir que a não. vibração. Já esteve presente em algumas reuniões, né? Continua trabalhando aqui conosco, é uma ótima menção que nós temos a fazer. Mas E, você tinha feito uma outra questão. sim. Não, até falar dessa questão de Dom Romualdo é importante como a lição de humildade, né? Ele chega pedindo para trabalhar, se identificando como Romualdo, Só Romualdo. né? Qual o seu nome? Meu nome é Romualdo. Muito Olha depois que que você bonitinho. descobrir, exatamente. E aí, para você contar como é que foi esse avanço das fundações das casas nesse período sobre a orientação, sobre a intuição de Dom Romualdo. O que aconteceu aqui na região foi que, em 1914, surge um centro em Realengo. Nós vamos ver aqui a colocação. Deixa eu falar, 1914, Centro Espírita União e Caridade, em Realengo. Quer dizer, 14 anos depois, 13 anos depois. Em 1920, surgem praticamente 5 casas, mais 5 casas. Uma delas é a casa que eu trabalho, que a gente colabora, né? Que é o Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista. Surge também o Luz e Verdade em Campo Grande, surge são vários centros, né? Foram 5 centros que surgiram. E ali o que acontece? Com esse trabalho, a coisa foi dimensionando. Aqui na região, surgiu, logo depois, o Centro Espírita de Caridade Jesus Maria José, né? Foi uma caminhada. Depois, a Ordem Espírita de Sicília. Então, Bangu, para quem não conhece, quem chega em Bangu fica maravilhado. Porque, puxa vida, em Bangu é interessante que eu ouço isso, já tenho visto tantas vezes, parece que tem um centro em cada rua. Porque você está numa rua, é o Luiz de Amor. Você pula 2 ruas, é o Jesus Maria José.
você desce um pouquinho, aí você vai vendo, né, as coisas assim, o Bezerra de Menezes, mas na outra rua é o Prestes Supredores. Se você subir, tem o Paulo de Mais Madalena, se você for para lá, é o Allan Kardec, e se você atravessar a linha, aí tem Pedro de Alcântara, João Batista, Isso tudo foi só Larmaria. de um lado da linha, né? Porque a linha do trem divide, né? Os dois lados de Bangu. E nós temos essa coisa maravilhosa, né? Que foi criando. Hoje nós temos mais ou menos umas 20 instituições só em Bangu, e nós observamos que foi uma coisa crescente. Detalhe, Allan Kardec cita isso no segundo discurso, já que nós estamos comemorando os 160 anos de Viagem Espírita de 1862, Allan Kardec cita os grupos familiares que estavam dando origem às novas casas espíritas. Bangu foi a mesma coisa. Vários grupos espíritas surgiram de grupos familiares, como Allan Kardec fala no discurso, né? Aquele grupo vai crescendo, aí vem um vizinho, aí vem outro vizinho, aí você daqui a pouco... Bonito, né? Isso é muito bacana. Tem cada que surgiu de divisão, mas a grande maioria, né, elas surgiram de grupos familiares, dando esse pontapé inicial, nesse crescendo do movimento espírita da região de Bangu. Isso é muito bonito. Sim, com certeza. E de Bangu foi rateando, né? Que Bangu, podemos pensar em Bangu como o início, né? Temos ainda Realengo, que é aquela parte anterior, mas é como se fosse o início ali do grande ramal de Santa Cruz, né? Que aí nós sabemos que é enorme. E teve todo esse avanço, e é muito importante essa lembrança, né? Das casas, dos grupos familiares, de como se iniciou todo esse trabalho. E esse trabalho... Sim. Pode falar, pode falar. Não, fica à vontade. Você é que eu não sei se é a pergunta que você vai fazer sobre o ramal em si. É isso? Sim, sim, sim. Para a gente conhecer um pouquinho mais de como o ramal de Santa Cruz, o que nós passou a ser famoso, o ramal de Santa Cruz, né, cresceu a partir daí. E um dos pontos importantes é a confraternização, né, o evento que se chama Confraternização do Ramal de Santa Cruz. Como é que surgiu esse evento? Olha, na verdade, quando chegou em 1946, nós tínhamos mais ou menos... Eu estou com um documento aqui que mostra, né? Aí, olha, é muito bom. E você é ligado à história, você é um historiador. É muito bom você falar com documentos, com cópias, ainda... ou no manuscrito, né, que é alguma delas do tempo, né? É lindo, aquela caneta tinteiro antiga, né? Nós temos ainda no João Batista, quando falamos dos 120 anos, dos 100 anos do João Batista, eu mostrei, lembra que eu te mostrei o mata-borrão? Sim, Você nem sabe mais o que é mata-borrão. Então, era tudo assim. Depois que veio o surgimento da esferográfica, então nós temos, nesse trabalho aqui, quando chegou em 1946, Bangu apresentava 6 casas. Na verdade, era o Luiz Amor, de 1901, o João Batista, de 1920, o Jesus, Maria e José. Olha que bacana, isso é importante citar. O Jesus, Maria e José, que é de 1936, o Cecília, de 46, e por aí vai. É isso mesmo, está aqui certinho. Aí, e o Prestes Sofredores, que veio em 47, mas já tinha alguma coisa funcionando em 1946. Aí, o que acontece? É fundada o que nós chamamos de com 1946, precisamente dia 29 de setembro de 1946, a Confraternização Regional Espírita do Ramal de Santa Cruz. Meu amigo, é de emocionar. Realengo, Bangu, Campo Grande e Santa Cruz. E aí, esses grupos, essas regiões, né, foram chamadas de uniões. Então, era a UDESC, União Distrital Espírita de Santa Cruz. A UDER, União Distrital Espírita de Realengo, a UDEB, né,
que até hoje o nosso coral, que a Lilian, a nossa maestrina, né? Ela manteve até hoje, coro UDEB. O coro UDEB, Teve essa. esse UDEB é por causa, é um carinho que o grupo decidiu Bacana. não tirar, né? Então, e a UDEC, que era a União Distrital Espírita de Campo Grande. Em 1946 foi fundada a confraternização. 10 anos depois, o crescimento das casas, o Rubens, foi tão grande que estava ficando difícil controlar. Então, surgiram as UDEs. Aí, em 46, surge a confraternização. Todo mundo junto. E segundo relatos que eu tenho, era lindo o pessoal pegar o trem de Realengo para assistir, grupos, para assistir palestra em Santa Cruz. O pessoal de Santa Cruz pegando o trem, tu imagina aí, lembrando Kardec aí na viagem espírita, pegando o trem para assistir palestra em Bangu e vice-versa, que já existiam as semanas espíritas. Aí, 10 anos depois, com o crescimento das casas, né, aí sugeriram que fosse dividido em UDEs. Foram divididos em 4, Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, e o crescimento continua até hoje. Tem 2 coisas, do Rubens, que eu não posso deixar de citar, porque seria crime. Seria, olha, eu ia levar um puxão de orelha dos companheiros. Primeiro, a fundação do Abrigo Nazareno, dia 26 de junho de 1933, um abrigo de meninas, foi criado em Campo Grande para amparar meninas de 0 a 18 anos. Gente, nós estamos falando de 1936. E Kardec cita isso, quando o grupo da Bélgica funda um abrigo de crianças, está lá no Viagem Espírita, 1862, em homenagem à visita que teve de Kardec. Kardec se emociona, né? Poxa, eles entenderam, diz Kardec, eles entenderam a proposta do Espiritismo, fundaram uma instituição para crianças em homenagem à visita que Kardec teve, né? E aqui, em 1933, e que existe até hoje, o Abrigo Nazareno, e depois, em 1938, a famosa campanha do quilo. Eu posso falar um dia só sobre a campanha do quilo. A campanha do quilo. E tem um histórico com o Abrigo Nazareno. Eles estavam sem comida. Em meados de 1938, Rubens, eles não tinham o que comer. O presidente do Abrigo Nazareno foi no João Batista, aqui em Bangu, saiu de Campo Grande, bem em Bangu, e falou, olha, nós não temos nada lá, vamos fazer uma campanha com os centros espíritas. E aí alguém disse assim, por que a gente não vai de porta em porta pedindo? Esse dia, 31 de julho de 1938, foi uma sexta-feira, né, lá no João Batista. No domingo, eles saíram com sacola nas costas. Isso é histórico, né? Indo de porta em porta, pedindo a doação de um gênero, de 1 quilo, para o abrigo. Surgia, nesse dia, a campanha do quilo do Abrigo Nazareno, que existe até hoje. Aí você vê coisas assim que a gente fica, nossa, que coisa linda! Essa coisa do ramal, né? O amparo que o ramal sempre, as características, né? Sempre que foram clássicas do ramal de Santa Cruz. E é muito interessante, né? Como nós já conversamos antes, em outras oportunidades, é justamente essa ligação que agora vamos poder colocar como não um evento, mas uma entidade, uma instituição, o Ramal de Santa Cruz, né? Traz. Nós tivemos nas nossas homenagens às casas pioneiras, essas casas que você citou, estiveram lá conosco, e as fundações foram ali próximas de um que fundava e ia levar para o outro, e muita proximidade, né, em relação ao Ramal de Santa Cruz. Como é que está a confraternização hoje em dia? Olha, nós estamos agora, estamos num momento mágico, muito especial, e esse mês está sendo um mês histórico. Pela primeira vez, estamos tendo o mês de Kardec
comemorando os 160 anos de viagem espírita de 1862, todas as casas, praticamente todas as casas do ramal de Santa Cruz, que agora tem uma novidade, tem que ter, né? Opa, Não, primeira não é mão? mais ramal de Santa Cruz, é reunir seis, é o sexto reunir, porque inclui Angra dos Reis. E hoje, precisamente hoje, nós tivemos palestras em Angra dos Reis, administradas, coordenadas pela Darcy, pela Regina Marciano, né, pela Julimar e pela Lília. Né? Então, estão lá em Angra, nesse momento, coordenando. Né? Eu participei ontem, participei hoje, esse mês inteiro, todas as casas que cederam uma reunião, mostrando, Rubens, a força, os companheiros entenderam a proposta. Não adianta a sua casa estar bem. A ideia é da ligação com as outras casas. Eu gosto de cutucar as pessoas. Né? Aí, no nosso aniversário, 102 anos, tivemos pessoas, no aniversário de 102 anos agora, dia 24 de junho, né, no João Batista, e tivemos representantes de Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, teve lá representante, e aí o pessoal, poxa, que bacana, né? Nossa casa estava cheia. Aí eu dei a minha cutucada. Vocês gostaram? Aí todo mundo gostamos. Os outros também gostam. Pelo menos no aniversário, visite. Eu tenho esse hábito, né? Eu vou muito nas outras casas. Eu sou do movimento, né? E a gente observa essa coisa bonita de você chegar numa casa espírita, numa reunião em homenagem a Kardec, em homenagem ao livro. A Semana Espírita Esperantista de Bangu, Rubens, completou 38 anos, Rubens. Rubens, 38 anos de Esperanto na região. Também, se eu não falo de Esperanto aqui, eu pegar na minha orelha. Olha, é muito lindo essa vivência, né? Essa participação. E, olha, eu fui numa casa sábado, a forma que nós fomos recebidos, eu me retratei, voltei lá para a época de Kardec, né? O Esperança com Jesus, lá dentro da Carobinha. Gente, que recepção! Cada casa que a gente chega, a acolhida, o abraço, né? E claro, né, Rubens? Não sei se você... Sempre tem um lanchinho no final, né? Não pode faltar. Não pode Aquele faltar. bolinho não pode faltar. Aí sempre tem um bolinho. Gente, mas para bater o papo, conversar. Tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, a gente fica muito feliz com essa coisa, né? Já que eu falei do... O Coro Velho foi criado em março de 1983. O coro da União Distrital Espírita de Bangu. E temos também a ADLE, né, que está ligada à nossa região, que foi no dia 6 de setembro de 1981. Você percebe? Agora, uma força muito grande para tudo isso foi, claro, dia 3 de agosto de 1971, a Rádio Rio de Janeiro. Gente, a gente não pode falar de movimento. É inadmissível, né? O nosso amigo aí ia puxar a minha orelha. Gente, a peça fundamental, a liga disso tudo, aí a Rádio Rio de Janeiro, sempre como mola propulsora, ficou bonito, viu? Mola propulsora do movimento espírita do estado do Rio de Janeiro, né? São coisas que a gente não pode deixar de citar, né? Aqui também tem o 1961, Ação Cristã Vicente Moretti, Aurino Costa, com um livro, ele escreveu um livro, Um Deficiente Eficiente, existe até hoje, né? Amparando crianças especiais, é um trabalho assim que também nos move bastante, né? E que a gente não pode pular, né? Então, é lindo demais, por isso que eu falei, olha, a gente poderia voltar aqui, Rubens, falando do Ramal de Santa Cruz, parte 1, parte 2, o retorno, parte 3. Fica esse material tem. E vai ter sempre história para contar, né, meu querido? Mas
É aquela coisa, nós temos nosso tempo, né? Só Ah, algumas coisinhas para a gente colocar. A ação lá em Angra dos Reis está sendo hoje, dia 23/10, né? Porque nós estamos gravando, o nosso programa vai ao ar posteriormente. E uma coisa que eu gostaria muito que colocasse, que nossos ouvintes, nossos espectadores tivessem noção, é do tamanho do que é o ramal de Santa Cruz. É muito grande, muito, muito grande. E pensar no quanto é grande hoje, quanto demoramos a chegar lá para dentro. Você citou Carobinha, eu conheço, é distante, né? O que era fazer isso lá no final do século XIX. Quanto esses nossos pioneiros trabalharam com perseverança, com vontade, sob a inspiração dos nossos benfeitores, mas principalmente com muita, muita vontade e muita fé de levar o movimento espírita à frente. E mais uma coisinha, se você me permitir, Paulo, quando você falou de visitar as outras casas e participar, como é bom ter a nossa casa cheia, é simples, é só lembrar que se chama movimento espírita. É para nós nos muito, movimentarmos. Né? A casa espírita é um centro, mas nós precisamos expandir esse centro. Não é isso, meu irmão? com certeza. Teve um tempinho, sabe, da reunião de outra casa? Vai lá, visita. Ou você vai fazer a palestra hoje? Não, não, é o que vai acontecer amanhã. Amanhã estarei em Santíssimo para assistir mais uma palestra do mês de Kardec. Eu não serei o expositor, eu vou para prestigiar a casa da tua irmã. É muito bonito, é muito bonito. Ó, independente do lanche, hein? Se não tiver lanche, eu tenho problema. Meu querido, vamos nos despedir? Muito, muito, Vamos muito sim. obrigado por você ter aceito o nosso convite, por estar disponível aqui para nos contar essas histórias maravilhosas, emocionantes e inspiradoras, meu irmão. Olha, eu só tenho a agradecer, porque nós recebemos essas intuições, dicas, e Rubens, olha, nós sabemos que é um trabalho espiritual. As coisas vêm parar na minha mão, assim, nas minhas mãos, assim. De repente, eu mexo num negócio, mexo em outro, encontro um papel, encontro um documento, recebo um livro para doação, quando abro o livro, tem um marcador de livro, tem uma lembrancinha, eu falo, meu Deus do céu, eu já olho assim para o alto, né? É trabalho, né? Então, vamos trabalhar. E essa área da memória espírita, da documentação, do registro, ela é muito especial e altamente gratificante. Reconhecer o trabalho desses companheiros, não que eles estejam preocupados em homenagens pós-mortem, a gente sabe que isso é besteira, porque quem faz com amor, faz com carinho mesmo. E o importante é aquela coisa do trabalho, lembrar o companheiro que dedicou a vida toda, Rubens, a casa e a causa. Gente, ele tem que ser lembrado, entendeu? E até como molde, né? Como exemplo para nós que aqui estamos. É isso mesmo, meu Ok. querido. Muito, muito, muito obrigado. Foi um papo maravilhoso, como sempre, né? Como nós nos encontramos, o papo é sempre ótimo. Então, nós vamos estar encerrando o nosso programa #03 de Histórias de Pioneiros. Não se esqueçam de deixar seu like, seus comentários, são muito importantes para nós podermos estar continuando cada vez melhor na produção desse trabalho, desse programa. Te esperamos no #04 do História de Pioneiros. Tchau.